começando o estudo, portanto, estamos estudando o livro do Apocalipse, e hoje eu prometi aos irmãos que nós iríamos falar a identidade do anticristo. Nós estamos estudando o capítulo 17 de Apocalipse, e é um capítulo profundamente revelador, e nós então vamos trazer, como é um tema assim bastante denso, os irmãos me perdoem, mas eu terei que ser bastante didático. Ou seja, para eu dar conta do que eu quero falar hoje, nós vamos apresentar 8 pontos. Falarei o primeiro, falarei o segundo, falarei o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. A cada item nós vamos progredindo, na visão, de modo que quando chegarmos no 8º ponto, você saberá quem é o anticristo. Faremos isso, se o Senhor permitir, dentro de 1 hora e 20 minutos. Ok, pessoal? Agora, é lógico que essa visão, que essa revelação que traremos hoje, ela não é nova. Ela não é inédita. Não é descoberta minha, o bispo, tal. Não. Isso é coisa que já foi estudado, já foi discutido. Isso já há pessoas, doutores, que já defenderam e defendem esse posicionamento, esta visão, esta revelação. Agora, não é comum. Não é comum. Por que não é comum? Porque sempre quando se fala acerca do anticristo, as pessoas estão com o olhar sempre para o futuro. Quem será o anticristo? Ao passo que a Escritura, quando vai falar sobre a identidade do anticristo, nos manda olhar para trás, para o passado. Essa é a grande guinada do discernimento acerca do anticristo, sobretudo no que diz respeito à sua identidade. Agora, observe, queridos, que para nós chegarmos a uma conclusão segura, atenção, para chegarmos a uma conclusão segura, a uma interpretação segura, uma interpretação que não seja desse ministério ou daquele, mas que seja uma interpretação bíblica, é preciso, como acontece em qualquer estudo da Escritura, que nós venhamos a definir o que nós chamamos de percurso hermenêutico. Pastor, o que é o percurso hermenêutico? Perdoe-me essa expressão, um tanto assim, esdrúxula, mas é uma expressão necessária, ela não tem outra coisa a falar, outro nome a dar. Mas eu explico para os irmãos. O que é o percurso hermenêutico? É quando você estabelece um caminho, e na medida que você vai caminhando, o próprio caminho vai te levando a uma conclusão. Por exemplo, aqui eu não vou dizer hoje que Irineu, ou que o Berkoff, ou que o Beltrano, fulano, disse. Não. Nós vamos ler a Escritura. A Escritura é que vai nos levar à identidade do anticristo. Não precisa perguntar para mim. A própria Escritura é que vai dirigindo os nossos passos. Percurso hermenêutico é quando você permite que a Bíblia estabeleça um caminho de interpretação de si mesma. Perfeito? Então vamos lá. Cada um desses itens vai trazendo uma definição do anticristo. Quando falarmos o primeiro, e você tiver entendido o primeiro, os traços do anticristo começarão a se desenhar à sua frente. Até que você veja completamente o seu rosto. Entenda o rosto no sentido do seu nome. Ok, pessoal? Então, o primeiro ponto para se chegar à identidade do anticristo é o que está em Apocalipse 13, 18. Quando João, após falar acerca da besta que emerge do mar, ele diz o seguinte: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, observa que a própria Escritura começa a dizer o seguinte: olha, saber quem é o anticristo é uma questão de ter entendimento, de ter sabedoria, de ter discernimento. E João ainda diz, aqui está o sentido. Aqui. Aqui, muitos colocaram como sendo o livro do Apocalipse, O livro como um todo. Até um irmão comentou na internet, dizendo, não, é o livro. Aqui é no livro. Só que eu pergunto, o sentido está no capítulo 1 de Apocalipse? Lá não diz nada sobre isso.
No capítulo 2, no capítulo 3, no 4, no 5, no 6? Não. É no capítulo 13, versículo 18, onde João nos dá a chave. Ele diz: aqui está o sentido. Aqui está o sentido. Onde está o sentido? Certamente numa ciência muito conhecida da época, uma ciência, inclusive, não uma ciência, a redundância, não uma ciência científica, mas uma ciência popular. Ou seja, um conhecimento que podia ser comprovado, mas é um conhecimento do povo, chamado gematria, em que a pessoa podia, eventualmente, esconder, ocultar uma mensagem, usando números e letras alternadamente. No caso, João diz: olha, o anticristo, ou a besta, ela tem um nome. E esse nome tem um número. E esse número é 666. Pode observar no capítulo 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aqui está, aqui, nesse ponto. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, é neste número onde está o discernimento. Agora, é importante que você saiba que quando João escreveu esse livro, ele não escrevia para nós. Como não, pastor? De uma maneira geral, ele escreve aos servos de Deus em toda a história. Mas não se esqueça que o próprio Senhor Jesus disse para João: João, escreve tudo o que eu te direi neste livro e envia este livro à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Portanto, quem eram os destinatários imediatos do Apocalipse? Eram os irmãos daquele século. Sim ou não? Então, quando João diz: aqui está a sabedoria, quem tem entendimento calcule, ele está dizendo para os irmãos daquele tempo que era possível que aqueles irmãos do primeiro século calculassem. Por que colocar nesses termos? Porque se de fato fosse como a senhora internet quer, ou os internautas que vão postando artigos e vídeos à vontade, porque a internet não tem dono, não é? Todo mundo vai lá e posta o que quer. Se fosse como eles querem, que fosse o Papa, ou que fosse João Paulo II, ou que fosse qualquer um desses aí, por exemplo, como é que os irmãos do primeiro século poderiam calcular? Como é que eles poderiam chegar a um conhecimento acerca do anticristo, se eles eram crentes do primeiro século? Como é que eles poderiam pensar naquele primeiro século, calculando o número da besta, chegar a João Paulo II? Como é que poderia ser isso? Tem lógica? Ajuda aí. Teria como? O Papa, nem Papa havia no primeiro século da igreja cristã. Entende isso? Então, esse é o primeiro ponto. Quando você quer chegar à identidade do anticristo, saiba o número do seu nome. Ou seja, o seu nome, ele vai ser formado a partir do sentido simbólico do número 666. E era possível que os cristãos do primeiro século calculassem. Portanto, naquele tempo já era possível. Este é o primeiro ponto. Já começou a desenhar aí o rosto dele? Não, né? Já começou, você já sabe que é um rosto daquele tempo, não é um rosto desse tempo. Não é não? Segundo ponto. A besta, em seu sentido geral, refere-se ao Império Romano restaurado. Esse é o segundo ponto. Quando João diz assim, vi emergir do mar uma besta. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, e tinha aparência de urso, de leopardo, de leão, e falava com blasfêmias e tal, e tal. Eu pergunto, esse animal que sai das águas do grande mar, do mar Mediterrâneo, ele, de maneira geral, o que ele significa? O que ele significa? Simples. Onde está a chave para você discernir o que este animal significa? Onde está a chave? Daniel. Daniel capítulo o quê? Capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8. Esses capítulos 2, 5, 7
e 8 de Daniel. Já falamos aqui, eu não posso falar tudo de novo, porque senão nós vamos gastar só repetindo. Mas eu quero lembrá-los. Quem tiver dúvida ou esqueceu, vai na mensagem anterior, e está na internet já postada, e lá você vai se lembrar. Apenas vou dizer isto, que o livro de Daniel profetiza, atenção, a partir de Babilônia, ele profetiza 4 grandes reinos, antes do quinto. E o quinto não pode ser chamado de quinto, porque ele não está em paridade com os 4 anteriores. Então, Daniel prevê, no seu livro, ele profetiza 4 grandes reinos: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. 4 reinos. Depois desse último Roma, diz a Escritura, virá então uma pedra, que será cortada sem auxílio de mãos, e vai destruir todos aqueles reinos, e aquela pedra que foi cortada de uma montanha, sem auxílio de mãos, cresceu e encheu toda a terra, de maneira que essa grande pedra será o reino dos santos. É o reino de Deus, é o reino de Cristo, que será um reino que não passará a outro povo. E aqui é um detalhe que eu quero deixar para os irmãos aqui. Quando o livro de Daniel profetiza os reinos, ele diz assim, olha, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Naquela estátua. Lembra da estátua que nós contamos aqui? Depois de ti virá um outro reino. E então um terceiro. E então um quarto reino. Aí quando diz que vem o reino de Cristo com aquela pedra, ele diz, esse reino dessa pedra será um reino cujo poder e cuja autoridade não passarão a outro povo. Quando diz não passarão, significa que quando Babilônia estava governando ali, é porque ela havia recebido esse poder de um outro reino anterior a ele. Quando Babilônia caiu, esse mesmo poder foi passado para a Média-Pérsia, que foi passado para a Grécia, que foi passado para Roma e que por fim será passado a Cristo. Ou seja, esse reino, esse poder e essa autoridade tem suas origens no princípio, lá, quando Deus entregou o poder e a autoridade a Lúcifer. Inclusive a Bíblia o chama de o príncipe, né, deste mundo. Então o reino que Cristo vai tomar por fim e vai estabelecer é o reino que um dia for entregue, que foi passando de um para o outro, ó. Foi passando, foi entregue a Adão, que perdeu. Tratando-se das nações, esteve na mão do Egito, esteve na mão da Síria, mas esses dois não entram na profecia de Daniel, porque já eram passado. Daniel começa de Babilônia, porque é o reino presente no tempo do profeta, que passou então de Babilônia para a Média-Pérsia, para a Grécia e para Roma. E então, depois de Roma, atenção, não tem um quinto reino. Não tem um quinto reino. Ou seja, o reino que vem depois de Roma é o reino eterno. Quando eu digo não tem um quinto reino, é que nós, ao ler a Escritura, devemos entender Babilônia, depois Média-Pérsia, depois Grécia, depois Roma. Quando Cristo veio, qual era o reino que havia? Roma. Já era o Império Romano. De lá para cá, portanto, prevalece o Império Romano até os dias de hoje. Até porque a nossa cultura, ela é greco-romana. Até porque o direito é romano. Até porque a religião ocidental é romana. Ou seja, o espírito romano e mesmo a economia, né, dos Estados Unidos é o quê? É romana, porque vem da Europa ou do Império Romano dividido. De modo, então, que quando Daniel viu esses 4 reinos, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma, lá no capítulo 7 do seu livro, ele viu 4 animais que saíram de dentro do grande mar, do mar Mediterrâneo. Ele viu um leão, ele viu um urso, ele viu um leopardo e ele viu uma besta. E ele diz, são 4 reinos. Portanto, quando você chega no Apocalipse, aí você começa a ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Você lá não vai encontrar no Apocalipse 4 animais. Você vai encontrar apenas um animal. Por que apenas um animal? Porque é o único que há no livro, porque também é o último dos 4 profetizados.
quando João diz no capítulo 13, vi emergir do mar uma besta, ele está dizendo, eu vi emergir do mar o Império Romano. O Império Romano, queridos, ele passa por 3 fases. A fase Roma Império, ainda do tempo de Cristo. Roma dividida, que está previsto na profecia da estátua de Nabucodonosor, como sendo os pés, todo dividido, parte de barro, parte de ferro. E Roma restaurada, porque Roma, ela foi dividida, tornando-se a atual Europa, mas a Bíblia profetiza a restauração. O Império Romano vai voltar. O velho Império Romano, o velho continente, vai se restaurar. E isso a partir de uma aliança que 10 países europeus farão. E quando esses 10 países europeus se unirem, e aí nós não podemos determinar se o número 10 aqui é um número simbólico ou é um número literal, né? Por algumas razões que eu não tenho como discorrer agora, mas sabemos que um grupo de nações europeias, que são ainda os fragmentos do antigo Império Romano, vão se unir e vão então juntar suas forças, o seu poder, a sua autoridade e vão entregar a um homem. É o que está aqui no capítulo 17. Olha aí na sua Bíblia. Versículo 12. Os 10 chifres que viste da besta que saiu do mar são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes reis, um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então esses 10 chifres, que são 10 reis, que lá na estátua da Nabucodonosor são os 10 dedos da estátua, essas 10 nações vão se unir, darão o poder e a autoridade que possui a um homem. Este homem que vai ser então o imperador ou o rei supremo dessas nações restauradas e reestabelecidas numa unidade, será o anticristo. Entenderam? E isso começa a se cumprir em que momento? Lá no 6º selo, melhor, no 1º selo, quando diz, e vi um cavalo branco e o seu cavaleiro, né? E ele então saiu vencendo e para vencer, e foi-lhe dada uma coroa. Foi-lhe dada uma coroa. Este cavaleiro do 1º selo, do cavalo branco, já é o anticristo. Lógico, na primeira fase, os irmãos verão daqui a pouco que ele tem 2 fases. Então, foi-lhe dada uma coroa. Ou seja, ele foi feito, ele foi constituído rei. E quem haverá de constituí-lo? As 10 nações, os 10 dedos, ou os 10 chifres, que são os 10 reis, que são as nações europeias, que antes de serem nações europeias, era o Império Romano, que foi sendo invadido pelos bárbaros, né? Pelos povos bárbaros, e à medida que eles invadiam, iam fragmentando e conquistando os territórios. São muitos os nomes, desde os francos, os vândalos, godos, ostrogodos, né? Os suecos, suevos. Na medida que eles iam então conquistando, foi aí nascendo França, Alemanha, tal, como se encontra hoje a Europa totalmente dividida. Mas um dia esse império vai se restaurar. Então, quando João, na ilha de Patmos, ele diz, vi emergir do mar uma besta, ele se refere ao surgimento ou ressurgimento do Império Romano, ressurgindo das águas. E essas águas têm 2 significados. O sentido literal diz do mundo gentílico, conforme capítulo 17, versículo 15 de Apocalipse, que diz que as muitas águas que ali foram vistas são povos, nações, tribos e línguas, e portanto é uma referência ao mundo gentílico. Ou no sentido mais espiritual, diz respeito ao momento em que a besta ressurgirá do abismo. Daqui a pouco vamos chegar lá. Então esse é o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Que quando você então vai lidar com a figura da besta no Apocalipse, você tem que ligá-la intimamente, diretamente ao Império Romano.
Perfeito? Não adianta buscar no Egito, na Síria, na Grécia. Não, é o Império Romano. Este é o ponto. De acordo com Daniel, capítulo 2, 5, 7 e 8. Terceiro ponto. Essa besta que sai do mar, que é o Império Romano, possui 7 cabeças. E aí a coisa começa a ficar mais clara para nós. Por quê? A palavra cabeça, no próprio texto bíblico, não dá a ideia de mera cabeça, no sentido literal. Lógico, a figura que brota diante de João é de um animal com 7 cabeças. Mas como aqui a besta é o Império Romano, as suas cabeças, ou essas 7 cabeças aqui, são certamente 7 governos. São reis, são imperadores. Imperadores de onde? Do Egito? De onde é a cabeça? Pessoal, não são 7 cabeças da besta? A besta não é Roma, o Império Romano? Então são cabeças de Roma ou do Egito? Do Império Romano. São cabeças da Macedônia? Então são cabeças da Babilônia? Do Brasil? Temos que tomar um profundo cuidado com isso. Vocês acreditam que quando aquelas 2 torres gêmeas caíram lá, que explodiram lá nos Estados Unidos, lembra daquele caso? Lá, o que saiu na internet dizendo, cumpriu a profecia. Olha, cumpriu. Cumpriu o quê, rapaz? Lá em Daniel capítulo 8 diz que havia um cordeiro, um carneiro com 2 chifres. E aí veio um bode que tinha um chifre entre os olhos e brigando com esse carneiro, quebrou os seus 2 chifres. Aí disseram, tá vendo? Os 2 chifres que foram quebrados do carneiro são as 2 torres. Gente, é uma imaginação terrível. Gente, tem que estudar muito para concluir isso. Vocês não acham, não? Isso aí é muita matemática, é muita profecia, é muito estudo, é anos e anos. Na verdade, isso é uma grande tolice, né? A pessoa abre a Bíblia em Daniel capítulo 8 e vê lá a figura de um carneiro e vê que o carneiro tinha 2 chifres, foram quebrados. Só pode ser as torres gêmeas. Mas por que você não lê o capítulo todo de Daniel? O próprio capítulo vai dizer, olha, o carneiro, o capítulo 8, versículo 20, vai dizer, o carneiro com seus 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Poxa, então você não tem que inventar nada, você tem que apenas obedecer à sinalização do texto sagrado. Capítulo 8 fala do momento histórico da ascensão da Média e da Pérsia e da sua consequente derrota para o Império Grego-Macedônico. Lá no capítulo 8 trata do Império Medo-Persa, do Império Grego, no momento em que eles lutam entre si. Lógico, quais eram os reinos? Não era Babilônia? Média Pérsia e Grécia? Para a Média Pérsia cair, não tem que surgir outro? Então esse outro é a Grécia. Média Pérsia, Grécia. O carneiro com os 2 chifres, Média e Pérsia, e o carneiro com chifre nos olhos é a Grécia, na pessoa de Alexandre o Grande. Então não temos que inventar nada. Então, quando você se depara, esse é o terceiro ponto, a besta possui 7 cabeças, você tem que falar, são cabeças do Império Romano. Não é de outro lugar. Ok, pessoal? Mas não pode ser da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica é romana. Não, é o Império Romano. Está falando de um império, não de uma religião. E aí, para que não tenha nenhuma dúvida, olha na sua Bíblia, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 9. Aqui está o sentido. Outra vez, apontando aqui o sentido. O primeiro sentido foi dado, aqui está o sentido. O nome dele pode ser visto através ou mediante a gematria, que é números, letras, perfeito? Outra chave, versículo 9 do capítulo 17 de Apocalipse. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Ponto. São também 7 reis. Perfeito, irmãos? 7 reis da besta. E, portanto, do Império Romano. Agora, olhem para mim.
A própria Escritura diz que as 7 cabeças da besta significam 2 coisas. Ela diz, são 7 montes nos quais a mulher está sentada, e, portanto, quando nós formos estudar a identidade da prostituta, da mulher, aí nós vamos interpretar as cabeças como sendo montes, e, portanto, esses montes, ou essas cabeças nos servirão, quando formos estudar a identidade da mulher, como sendo o ponto geográfico onde a mulher se assenta, porque no aspecto espiritual a mulher está sentada sobre muitas águas, mas também sobre 7 montes. Agora, para saber a identidade do anticristo, continua o texto, são também 7 reis. Se alguém perguntar para você, o que são as 7 cabeças da besta? Qual é a sua resposta? São 7 montes ou são 7 reis? Eu vou ler o texto. 17:9. Olha para o texto. Não tira os olhos do texto. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Ponto. São também 7 reis. Eu pergunto, o que são as 7 cabeças da besta? São 7 montes e também 7 reis. As cabeças representam uma coisa e outra. Ou seja, representam 2 coisas. Amém, queridos? Está claro? Quando formos estudar a identidade da mulher, vamos interpretar a cabeça como sendo montes, nos quais a mulher está assentada. Tratando-se da identidade do anticristo, as cabeças são reis. Porque o anticristo será um rei. Ok? Então, este é o terceiro ponto. A besta possui 7 cabeças, que são, no caso aqui, tratando-se do anticristo, são 7 reis. Quarto ponto. Então, observa, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Olha como vai se desenhando. Ou seja, você vai estreitando o seu campo de interpretação. Você já não pode mais falar que é o fulano de tal. Você vai ter que ir se condicionando aos aspectos que a profecia nos coloca. O quarto ponto, esse aqui, é uma chave bem chavona mesmo. Chave grande. Chave grande. A besta, versículo 8, que viste, era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqui essa chave, ela é sensacional. Porque ela diz assim, olha para mim, a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo. Explora aqui os 3 tempos. O passado, a besta era. Certo? O presente, a besta não é. E o futuro, está para emergir do abismo. Ou seja, quando João diz isso, ele está dizendo, pessoal, atenção. Quando vocês forem calcular o número da besta, discernirem o seu nome, saberem quem é a besta, quem é o anticristo, tenham em consideração que ele, ou a besta, era, isto é, um dia já foi, já existiu. Ou seja, não olhem para o futuro, olhem primeiro para o passado, porque a besta era. Quando João recebeu essa revelação, por volta do ano 95, 96, 97, por aí, 98, não tem um ano preciso, ele tinha consciência de que a besta era. Pastor, mas aí não pode estar se referindo, atenção, ao próprio Império Romano. O Império Romano já foi um dia, não já? Hoje ele não é mais, é? Mas ele não vai se restaurar? Então não pode falar do Império? Pausa. Cuidado quando você lê a Escritura. Cuidado com os pronomes. Cuidado com o momento da enunciação. Não confunda enunciação com enunciado. O que é o enunciado? Enunciado é esse que está aqui posto. Ó. João colocou aqui. É o enunciado, está escrito. Depois, Agostinho
leu o enunciado no quarto século, não leu? Depois, no século XII, Tomás de Aquino leu o enunciado. E hoje nós estamos lendo o enunciado. Mas todo enunciado, ele é estabelecido em um dado momento. Vocês concordam comigo? Ou não? Esse momento em que se estabelece o enunciado chama-se a enunciação. É o momento em que se diz. E aí você tem que levar em consideração esse momento que é a enunciação. O momento. Por que isso? Porque imagine que agora João está diante de um anjo. Porque é dito no capítulo 17 que veio um dos 7 anjos e disse: João, vem cá que eu quero te mostrar um segredo. Aí João foi arrebatado. Agora o anjo está dizendo para João: João, preste atenção. João, olha para mim. João olha para ele. O que foi, anjo? Fala logo. A besta era, e já não é, e virá. Eu pergunto, em que momento a besta é dito não é? Em que momento? Hoje? 2014? 15? No ano passado? Quando é dito a besta não é? No primeiro século. Mais precisamente, na última década do primeiro século. Perfeito? Atenção, na última década do primeiro século, está dito, João, anos 90 da era cristã, a besta não é mais. Eu pergunto, anos 90, o Império Romano era ou não era? O Império Romano não era. Então, como é dito, então, João, a besta era. É o Império Romano? Não. Não o Império, mas está se referindo aqui a cabeça que um dia vai se manifestar e será revelada como sendo o anticristo. O império é a besta, a grande besta. Só que ela é representada por suas cabeças, por seus imperadores, por seus governos, por seus reis. E é um rei, será um desses imperadores, que será o anticristo. Então, quando diz João, volta do ano 96. A besta era. E já não é. Ele está se referindo ao anticristo. Por essas razões que acabamos de colocar. Não pode se referir ao império. O império era. Perfeito, pessoal? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Vocês são inteligentes, né? Povo inteligente. Isso mesmo. Então, essa é uma das chaves. Quando João recebe essa revelação, estava muito claro, a besta um dia já foi, ela era. No atual momento de João, a besta já não era. Mas há uma promessa, ela vai voltar. Aí ficou fácil. Porque esse futuro está para emergir do abismo, já foi passado. Não é sem razão, eu quero lembrar os irmãos de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4, 5, 6 e 7. Em que o apóstolo Paulo, ele falando acerca da segunda vinda de Cristo, ele fala o seguinte para os irmãos de Tessalônica: olha, a segunda vinda de Cristo, o nosso encontro com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado, ele não diz, que ele fala, seja revelado o filho, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele fala em termos de ser revelado, de ser manifestado. Ele não fala em termos de futuro, vai nascer um dia, não. Ele fala de ser manifestado. Ah, pastor, mas eu posso entender manifestado como sendo o surgimento futuro dele. Só que ele continua dizendo, o qual quem? O filho da iniquidade, o homem da perdição, ou vice-versa, né? O contrário. O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levantará contra tudo o que se chama Deus. Não é assim que está lá escrito? É ou não é? Hã? Lá diz se levantará ou se levanta? Se levanta? Ou se levantará? O qual se levantará contra... Se levanta? Pastor Moisés, o que foi? Você está contra mim ou é por mim? Eu sou pela Bíblia, pastor. Pastor Moisés foi inteligente. É por mim ou não? Eu sou pela palavra. É porque eu estou tentando seduzir vocês, mas é uma sedução boa, não é para enganar.
é apenas para vocês se darem conta da sedução que muitos fazem sobre os cristãos. Leem erradamente o texto para enganar o ouvinte. Então, o texto não diz que o filho da perdição se levantará, como que colocasse o verbo no futuro, mas diz o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se, no presente. Paulo coloca o anticristo no termo presente dele, o qual se levanta. Agora, a revelação dele é futura. Isso não acontecerá sem que primeiro seja revelado. Futuro. Entretanto, ele diz, o qual se levanta e se assenta no santuário de Deus. Por isso, no tempo de João, quase 30 anos depois, foi dito, a besta era. No tempo de Paulo era. No tempo de João, já não mais era. E aí? E aí, para acabar de fechar, em 2 Tessalonicenses capítulo 2 é dito, vocês, eu já falei para vocês sobre isso em outro momento, e vocês sabem o que agora o detém, para que seja ele revelado somente em ocasião própria. Então Paulo é claro e expresso, que ele já havia no seu tempo, só que ele não podia se manifestar. Lógico, quase 30 anos depois de Paulo, está João na ilha de Patmos, e para ele é dito, João, a besta que viste, era. No tempo de Paulo, era. Só que no tempo de João, já não é. E ela voltará. Então a besta havia no tempo de Paulo, quando escreveu a carta aos Tessalonicenses, já havia morrido no tempo de João, mas havia de voltar. Até aqui, está claro para os irmãos? Até aqui está claro para todos? Pastor, mas isso é estranho. Pode ser. Eu não vou dizer que não é estranho, só que não é culpa minha, é culpa da Escritura. O máximo que você pode fazer é você ignorar essa porção. Rasga a sua Bíblia, rasga a página, não concorda, não tem problema. Eu confesso para os irmãos que isso é um pouco estranho mesmo. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei um mês agoniado. Eu não vou contar os detalhes porque não é legal. Mas por um mês, vamos falar logo, vou falar o que eu fiz. Eu peguei minha Bíblia, fechei. É isso mesmo? É isso mesmo. Certeza, certeza. Cheguei em casa, tinha alguns livros numa estante que eu tinha lá em casa, e aí eu peguei, levantei os livros, coloquei a Bíblia por último. Não quero mais saber disso. De Bíblia. Não quero mais saber. Por quê? Não, porque eu, Alexandre, não podia conceber isso. Eu não podia aceitar. Isso é o orgulho do ser humano, que às vezes tem um pressuposto religioso e não quer abrir mão. Mas foram 30 dias de sofrimento até eu falar, sabe de uma coisa? É melhor me curvar à Escritura do que ir de encontro a ela. Perfeito? Aí me curvei, estou até hoje curvado. Não é? Bem, mas está aí, esse é o quarto ponto. A besta era, não é e está para emergir do abismo. Portanto, nós já temos mais um detalhe. A besta já existiu. Os irmãos já pensaram nisso? Irmão Aldair, já imaginou? Engraçado, né? Que sempre quando você fala do anticristo, onde você conversa sobre o anticristo, vai na internet para você ver um tanto de coisa que tem lá. Sempre estão olhando para o futuro. Aí você, será que já nasceu? Será que quem é? Tal. Olha, mas estava lá no primeiro século. Quem tem sabedoria, calcule. Pega aí, ó. É o número do nome dele. 666. Calcula aí. Usa a gematria, você vai saber. A outra chave. Olha, lembre-se, a besta era. Não é e virá. Portanto, a chave do futuro, onde está? No passado. Esse é o quarto ponto. Quinto ponto. A besta, em seu sentido específico, é o anticristo, é uma das 7 cabeças da besta. Uma das 7 cabeças do império. E aqui vamos ler então
o versículo 8. Ou melhor, o versículo 9 e 10. E vamos começar agora a entrar num terreno um tanto mais trabalhoso de se explicar, mas devagarzinho nós vamos entender, tá bom? É um pouco complexo. É um tipo daquela equação do segundo grau, que você nunca ouviu falar de repente, mas que tanta coisa é essa? Mais ou menos isso, vamos lá. 17, 9 e 10. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, eu vou direto ao ponto, tá? Lá para o finalzinho. São 7 reis. Vamos entender o que eu fiz? Pastor, você está omitindo parte do texto. Não, é porque como as cabeças têm 2 sentidos, são 7 montes e também 7 reis, e o fato de elas ser 7 montes nos servir tão somente para encontrar a identidade da mulher, da prostituta, não nos serve no momento. Vamos direto ao ponto. As 7 cabeças da besta são 7 reis, dos quais, versículo 10, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Olhem para mim. Olhem para mim. Em nome de Jesus. Primeiro, você já sabe, a besta era, não é e virá. Segundo, essas cabeças são reis. Então nós temos 5 reis, 5 caíram, um rei existe, o outro ainda não chegou. Perfeito? 7 cabeças, 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe, o outro não chegou. Aí eu pergunto, qual é meu ponto aqui de referência temporal para eu discernir os que caíram, o que é o que virá? Qual é meu porto seguro, meu ponto de referência temporal aqui? Um existe. Esse é meu ponto. Por que um existe é meu ponto seguro do tempo dessa profecia? Porque não se esqueça que o anjo está dizendo para João, João, um existe, João. Existe quando? Existe agora, João. Não é agora, em 2015, nesse estudo. É o agora de João. Portanto, na última década do primeiro século. Então nós temos que perguntar quem era o imperador no tempo de João, na última década. Era o imperador Domiciano. Esse era o imperador presente. Portanto, no nosso esqueminha, você vai ter que colocar um existe, a saber, Domiciano. Domiciano é o meu ponto de referência. A partir dele eu vou traçar, antes dele, 5 caíram e o outro não veio. Domiciano é meu ponto de referência. Ok, pessoal? Agora vem uma questão, a coisa começa a se elucidar. Olhe para mim. Eu vou trazer 2 informações que estão no texto para os irmãos colocarem o cérebro para funcionar. Primeira informação, dita no tópico anterior. Atenção. A besta era, não é e está para emergir do abismo, não é? Qual é meu ponto de referência aqui temporal aqui? A besta era e já não. Em que momento ela não é? Não é no momento de João? Não é? Não é no tempo de João, portanto, na última década do primeiro século? No ano 95, por aí? Então, se a besta era, a partir do tempo presente de João, segundo ponto. As 7 cabeças são 7 reis. Um existe, tempo de João, Domiciano, e 5 caíram, o anticristo está antes ou depois de Domiciano? Antes de Domiciano. Domiciano é o momento presente. No caso do primeiro momento, um existe. E aqui, Domiciano, um existe. Né? Ali, já não é. Um existe. A besta era. Portanto, a besta está entre os 5 antes do que existe. Antes de Domiciano. 5 reis antes de Domiciano. Um existe, que é Domiciano. O outro, o 7º, ainda não veio. E quando ele vier, terá de durar pouco. Vai morrer. Perfeito? Vamos lá então. Então, este é o ponto. A besta é uma das cabeças. É um dos reis.
Se a besta ela está entre as primeiras 5 cabeças que caíram. E aqui, irmãos, quando nós entramos aqui, quando diz 5 caíram, não é o mesmo que falar 5 passaram. Cair não tem um significado de ser meramente passado. Por exemplo, digamos assim, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele caiu, mas o reinado dele passou, o governo dele passou. Agora, posso falar, aquele presidente que suicidou-se? Não, Getúlio Vargas, não é? É o Vargas, né? Eu posso falar que ele caiu? Em certo sentido, sim. O Collor poderia dizer que ele caiu? Sim, que ele foi tirado abruptamente do seu reino, do seu governo. No caso específico da Escritura, quando diz cair, é um verbo que no grego tem um significado bem peculiar. Quer dizer que foi assassinado. 5 caíram, quer dizer, 5 foram assassinados. Ou seja, eles não apenas venceram o tempo de reinado deles com a morte natural, antes eles foram tirados na força por meio de um homicídio sofrido por eles. Perfeito? Então, esse é um ponto. 5 caíram, um existe, o outro não chegou. Então, muitos imperadores vieram antes de Domiciano. Muitos. Mas nós queremos os 5 imediatamente a ele, os 5 imediatamente anteriores. Entende essa expressão? Porque imediatamente pode ser depois ou antes. Imediatamente anterior. Imediatamente posterior. Então queremos os 5 imediatamente anterior que caíram. Tá bom, meu? O que acontecerá? É o 6º ponto. O que acontecerá quando chegar o 7º imperador da profecia? Tem de durar pouco. Ele vai morrer. Está de acordo com Apocalipse 13, versículo 3, quando ao se referir à besta, a mesma besta, e às suas cabeças é dito, uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Ou seja, recebeu um golpe mortal. E é dito, mas a ferida de morte foi curada. Ou seja, uma de suas cabeças vai levar um golpe, vai morrer, só que logo ela se restaura e ela volta à vida. Então, o 7º imperador da profecia está determinado. Quando ele vier, ele vai durar pouco. E esse pouco, se você quiser anotar no seu caderno, pode. Se quiser anotar aí na página, no rodapé da sua Bíblia, pode. Este pouco significa exatos 3 anos e meio. Por que exatos? Porque quando o 7º rei vier, ele virá no início do 7º, no início dos últimos 7 anos da história da terra, da história de Deus com os homens. Aquela última semana de Daniel, capítulo 9, nós estamos hoje no intervalo da profecia de Daniel 9, havendo-se passado 69 semanas, Cristo morreu, veio o intervalo que se prolonga até os dias de hoje, e então, ao acabar essa parte, esse tempo dos gentios, começa a última semana de Daniel 9, que é a 60ª semana, que são os últimos 7 anos. Então, o anticristo surge aqui, no primeiro selo, como aquele cavaleiro do cavalo branco, a quem foi dada uma coroa, e ali ele começa, ele sai vencendo, e para vencer, Daniel 9:26, ele fará um acordo de paz, não com todos, mas com muitos, por uma semana, por 7 anos, vai fazer um acordo com Israel, para que Israel reconstrua o seu templo sagrado. E Cristo predisse isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda, apontando para Daniel, como já dizia o profeta Daniel. Então, ele fará uma aliança de paz com Israel e com os árabes, muito provavelmente. Hoje a história nos permite entender que esse acordo de paz é em razão desse conflito entre árabes, palestinos e israelenses de hoje, em razão da terra, do território, do templo, do lugar do templo sagrado. Então o anticristo vai surgir no início dos últimos 7 anos, fará esse acordo de paz, o povo de Israel vai reconstruir o templo, voltará às suas atividades todas lá do calendário levítico, as festas e as cerimônias e os sacrifícios,
tudo. E então, na metade da semana, será morto este príncipe, esse rei. A ferida, sofrerá uma ferida mortal. Então, com 3 anos e meio, na metade da semana ele vai morrer. Esse é um grande detalhe. E é por esta razão, dessa ferida mortal, do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 3, é que em Daniel 9, é dito assim, olha, ele, o príncipe romano, fará uma aliança com muitos por uma semana. Em termos da profecia de Daniel 9, uma semana equivale a 7 anos. Uma semana tem 7 dias, cada dia equivale a 1 ano, 7 dias, 7 anos. Ele faz um acordo de paz. Assinou um acordo, tranquilo, está todo mundo feliz, animado no templo, sacrificando e tal. Aí diz, na metade da semana, ele quem? O que fez o acordo de paz, fará cessar o sacrifício. Olha, mas o que aconteceu? Que esse que fez o acordo de paz, agora muda de ideia. Por que ele assina um acordo e na metade da semana, isto é, com exatos 3 anos e meio, ele fala para o sacrifício. E aí diz, e nas asas das abominações virá o assolador. Agora ele vem para assolar. Ele faz um acordo de paz, ele quebra o pacto, a aliança que ele faz com os hebreus, e agora então vem toda a assolação. Por isso diz que o 7º ainda não veio. Quando vier, tem que durar pouco, vai morrer. E caminha para a destruição. Estão entendendo, pessoal? Então, este é um detalhe. O que acontecerá quando chegar o 7º imperador? Ele tem de durar pouco, porque ele vai sofrer a ferida mortal, né? E então, naquele exato momento, a besta que era, e portanto era antes de Domiciano, e que não é, voltará. A besta vem de onde? E está para emergir de onde? Do abismo. Ela está no abismo. Hoje ela se encontra no abismo. No tempo de Paulo estava andando lá em Jerusalém, lá na Europa, sei lá, em Roma, sei lá onde é que ele estava. Estava naquela região para lá. No tempo de João, já havia morrido. Desceu ao abismo. E de lá agora ela virá do abismo para cá. Está para emergir do abismo. Vocês não sabem que o abismo está numa região inferior da terra, né? Que o abismo é o lugar que divide os 2 lugares no centro da terra, que é o paraíso, o lugar de descanso daqueles que são salvos, no sentido geral da palavra salvação, daqueles que estão no lugar de tormentos, que certamente não terão a salvação. Tanto é que em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, o versículo 1 mesmo diz que havia uma estrela caída do céu na terra, e a ela foi dada a chave do poço do abismo. Essa estrela caída, que é o maligno, vai abrir o poço do abismo e vai tirar lá de dentro milhares e milhares de demônios que estão lá aprisionados. E o versículo 11 diz, e eles, os demônios, tinham sobre si um rei, que se chama Abaddon, em hebraico, ou em grego, Apolion, que quer dizer, respectivamente, destruidor e destruição. Então, o espírito do anticristo, a besta que era, está hoje no abismo. Vocês sabem de um detalhe também interessante? É que o abismo é um lugar espiritual que separa outros 2 lugares espirituais, que é o paraíso e o lugar de tormento. Quando Cristo fala sobre o Hades, ou que seja Seol, ou inferno, como você preferir. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, ele diz que esse lugar, que é o lugar dos mortos, tem 3 departamentos. Então, quando uma pessoa, um ser humano morre, ele vai para o Hades, fatalmente. Morreu, Hades. Se for cristão, Hades. Ateu, Hades. Hades. É morto, vai para o Hades. Não tem para onde ir. O morto não fica vagando. Se bem que tem muito espírito vagando por aí. Atenção. Mas não são espíritos de homens.
São espíritos de seres pré-adâmicos. Quem está no querigma ouvirá falar disso na próxima aula. Agora, homem que é homem, ao morrer, vai para o Hades, não fica vagando. Agora, se a pessoa, o tipo de gente que ela for, é que vai determinar se ela vai para o seio de Abraão, paraíso, para o lugar de tormento, que é um lugar ruim, não é bom, ou para o abismo. O abismo não seria bem um lugar apropriado. Teoricamente seria, ou vai para o lugar de descanso, ou para o lugar de tormento. Mas como tem umas pessoas que são tão ruins, que o lugar de tormento não é suficiente para elas. Então vão para o Tártaro. Vão para o abismo, as regiões mais profundas e escuras. Lá nesse lugar estão anjos caídos, que, como diz Pedro, estão lá algemados, porque são anjos tão perversos, anjos caídos, tão perversos, que não podem estar soltos. Estão algemados, aguardando no Tártaro. Lá também estão vários demônios, que para lá foram lançados e não podem sair de lá. Pastor, mas todos os demônios estão lá? Não, nem todos estão lá. Tem uns lá, tem uns aqui, na região, por perto, todo lugar aí tem gente voando por aí. Eu faço assim, batendo asa, mas é brincadeira, só para poder dinamizar a coisa. Mas veja bem, pastor, eu pensava que então os demônios vão lá e saem? Não, não vão lá e saem não. Lembram de Lucas capítulo 8, versículo 31? Só para os irmãos terem uma ideia, vamos comparar aqui dois textos. Lucas 8, 31. Jesus vai expulsar uma legião de demônios do Gadareno. Quando os demônios vêm diante de Cristo, o que eles falam para Jesus Cristo? Não nos mande sair para onde? Por abismo. Porque ele sabe que, de acordo com aquilo que eles fazem, se for uma coisa muito ruim, de uma certa gravidade, o Senhor então os aprisiona no abismo. Uma vez aprisionados, lá não sai mais. Perfeito? Agora, o outro texto está em Mateus, capítulo 12, versículo alguma coisa. Eu posso falar agora para os irmãos qual é o versículo exato. Quando Jesus Cristo ele expulsa um demônio de um homem, capítulo 12 de Mateus, e então, a partir do 43 ao 45, Jesus diz o seguinte, que quando o espírito imundo sai do homem, ele não vai para o abismo, diz que ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Ou seja, o demônio saiu do homem, ele não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Aí ele vai ficar o quê? Vagando. Aí vai, anda. Olha. Procura um lugar, ele precisa de descanso. Esse descanso aqui deve ser interpretado como o mesmo descanso de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, quando diz que Deus descansou. Ou seja, não é um descanso em razão do cansaço. É um descanso no sentido de prazer. Deus descansou de todas as suas obras. Ele obteve prazer. Então, esses espíritos que quando saem dos homens, eles como estão sem corpos, porque são espíritos que perderam seus corpos, eles precisam de quê? De um corpo para sentir prazer. Ele procura descanso em lugares áridos. Ele não encontra. Aí o que ele diz? Eu voltarei para a minha casa de onde saí. Então ele tem a chance ou a oportunidade de voltar para o homem no qual ele estava, habitar no seu corpo. Perfeito? Os demônios procuram um corpo humano porque eles precisam de corpos para sentir descanso, para sentir prazeres. Com esses dois textos que nós entendemos que uns demônios vão para o abismo, ficam aprisionados. E outros estão soltos. Então, por isso aqueles lá de Lucas capítulo 8, quando viram aquilo, não nos mande para o abismo, pelo amor de Deus. Manda para qualquer lugar, expulsa, vai para qualquer lugar. Mas, por favor, não nos mande para o abismo. Não querem ficar aprisionados no abismo. Porque no abismo tem anjos caídos, que lá estão no Tártaro, porque são anjos de alta periculosidade. São anjos terríveis, estão lá algemados, presos. Demônios também lá aprisionados. Né? E está lá também o espírito de Coré, Datã e Abirão, que conforme Números capítulo 16, diz que eles desceram vivos para o abismo.
Lá estão todos os espíritos de rebeldes. Todos os rebeldes. Cuidado, porque a pessoa que morreu, a pessoa não era crente, era rebelde. Não. Uma coisa é um cristão, outra coisa é um não cristão. Outra coisa é o rebelde. O rebelde é aquele que se rebela contra a autoridade de Deus. Que afronta cara a cara a Deus, como fez Nirode e tantos outros na história. Então, foi rebelde, se rebelou contra o Altíssimo, abismo. Então no abismo só tem essa gente aí, desse tipo, desse naipe. Né? Os rebeldes, os anjos caídos, terríveis, os demônios que chegaram a praticar qualquer coisa terrível, que foi também lá aprisionado. Eventualmente, demônios se rebelam. Deus manda para lá. Mesmo quando chega uma carrada lá. Fica aí. De modo que hoje em dia tem bem menos do que antigamente, né? Antigamente não só tinha 6 mil. E também, junto com os anjos, alguns anjos, não todos, porque tem muitos anjos soltos nos ares. Lá é só aquele grupo de anjos mais perversos, os demônios mais perversos, os rebeldes e também o espírito do anticristo. Tanto é que a besta emergirá de onde? Do abismo. Perfeito? O que acontecerá então, quando chegar o sétimo, tem de durar pouco, e vai então emergir do abismo? E aqui começa uma matemática. Começa uma matemática. E eu preciso que os irmãos me acompanhem na matemática para entender o processo. Quantas são as cabeças? São 7 ou são 8? São 7. A besta possui 7 cabeças, que são 7 reis. Ponto. Não tem 8, são 7 cabeças. Esse é um segredo. Você se conscientizar e firmar no seu entendimento que são 7, é importante. Ah, pastor, mas todo mundo sabe que é 7. Não, são 7. Não são 7, são 7. Você tem que ser bastante incisivo, porque disso depende o entendimento do anticristo. Não pode ser 6, não pode ser 8. São 7. 5 caíram, um existe no tempo de João, o outro não vem. Quando vier, tem de durar pouco. Perfeito? Então leia comigo a matemática. Apocalipse 17, versículo 10 e 11. Dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é? E a besta que era? A besta que era não está nos 5 antes de Domiciano? E a besta que era e não é? Também é ele. Pausa. Pausa. Olhem para mim. Toda vez que você estiver lendo um texto e você encontrar um pronome, no caso aqui, ele é um pronome, você precisa buscar no texto o seu referente. Porque o pronome é o nome que está no lugar do nome. Perfeito? Olhem para mim. Se eu disser assim para vocês assim, pessoal, olha, vocês não sabem da maior. Ela não foi lá em casa hoje à tarde? O que vocês acham disso? Hã? Ela foi. Hã? Ah, ela quem? Boa pergunta. Tem pessoas que conversam com as outras, elas ficam pensando aqui na cabeça dela. Aí de repente ela fala assim, pois é, ele falou isso. Bem cá, ele quem? Você não pode falar ele sem antes falar quem é a pessoa. Primeiro você fala a pessoa, depois você pode usar quantos pronomes você quiser. Exemplo, começando um texto. A irmã Nolinha, vírgula, que é a nossa irmã em Cristo, vírgula, foi à minha casa hoje à tarde. Ponto. Ela quem? Ah, eu tenho um referente. Ela disse-me palavras tão severas que eu não pude acreditar. Certo? Atenção. Palavras tão severas que eu não pude. Não pude o quê? Eu não pude tolerar. Ponto. Chamei-a de má. Chamei a. A é o quê? Pronome. Quem é a? Então eu estou usando ela, a, posso depois, lá. Tudo para referir a ela. Achou o pronome? Procura o referente. Não tem referente? Não tem interpretação.
não tem sentido, não tem significado, fica tudo muito vago. Porque ela pode significar qualquer coisa, se não tiver o referente. Assim ele. Então, olha o texto agora para os irmãos verem. Dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Ponto, vírgula. E quando chegar, quem quando chegar? Quando chegar, quem vai chegar? O outro, que é o 7º, não é? E quando chegar, tem de durar pouco. Perfeito? Eu estou me referindo a quem? Ao 7º rei. E a besta que era e não é, também é ele. Ele quem? O 8º rei. Ele resgata o 7º rei, aquele que não veio e aquele que quando vier tem de durar pouco. Agora, olha só a informação que nós temos na Escritura. E a besta que era e não é, das 7 cabeças, a besta que era, não está entre as 5? Porque a 6ª é, a 7ª não veio, e a besta que era, está entre os 5. E a besta que estava no meio do abismo, que está no abismo, também é ele. Ele quem? O 8º rei. Pastor, mas não dá para entender. Se o 7º ainda não veio, e quando vier tem de durar pouco, como é que a besta que era também é ele? É uma matemática complicada, né? Aqui é um segredo. Tenha paciência. O 7º não veio, quando vier tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele. Vírgula. Quando você tem a união da que era com o que não veio, quando o que era se unir com o que não veio, formando um só, vírgula, quem será? O 8º rei. Por isso que eu perguntei, são quantas cabeças? E por que surge o 8º? Porque o 8º não é um 8º em relação aos 7, é um 8º que, olha o texto, também é ele, o 8º rei, e procede de onde? De onde vem o 8º? Dos 7. O 8º não é um 8º, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º. Não, o 8º é um 8º que procede de 7. O 8º é o espírito daquele que era, com o corpo daquele que ainda não veio. Quando o 7º vier, tem de durar pouco, porque dentro de 3 anos e meio, vai receber uma ferida mortal, vai morrer. Quando aquele cadáver estiver lá estirado, todo mundo olhando para aquela besta, na sua primeira fase, e todo mundo comentando como ele era uma besta. O mundo admirado ali com a morte, naquele silêncio. Todas as câmeras do mundo voltadas para aquele corpo. É nesse momento em que o mundo não estará apercebido que ocorrerá o arrebatamento dos cristãos vencedores. Que pena que eu não vou estar lá para ver a ressurreição dele. Que pena. Hein? Quem vai estar lá para poder ver a besta ressuscitar? É naquele momento que os vencedores serão arrebatados. No rapto, é um silêncio, arrebatamento. Mas ao chegar nos ares, encontraremos o príncipe da potestade do ar, que dirá, não, aqui não. Ele sabe que quando o filho varão subir, ele sabe, ele terá que deixar os ares e vir à terra, ele sabe disso. E ele sabe que quando ele deixar os ares e vir para a terra, dentro de 3 anos e meio exatos, ele será lançado no abismo. Ele sabe disso. O anticristo, o diabo, não está preocupado com a segunda vinda de Cristo. Ele está preocupado com o arrebatamento do filho varão. Porque é o arrebatamento do filho varão que define a segunda vinda de Cristo. Perfeito? Por isso que ele luta contra a sua mente e contra o seu coração, para que a palavra não entre, e se entrar, para que ela não prospere. Porque é a palavra que nos fará filho varão.
ela que vai vencer em nós o império das trevas, chamada pecado, que habita o nosso ser ainda. Vencendo esse pecado, o reino já entra em nós, já nos toma, o reino de Cristo. Então, são esses cujo reino de Cristo, ou melhor, são esses em que o reino de Cristo tomou os corações, que serão arrebatados. E aí então haverá uma guerra no céu. Nessa guerra, Miguel vem em socorro do povo de Deus. Quando então Miguel vier, lutará com o dragão. Aí sim, ele é expulso para a terra. Quando ele vem como uma estrela. E aí é dito, vi uma estrela caída. A ele é dada a chave do poço do abismo. O filho varão sobe, o diabo desce, o cadáver está lá. Ele com a chave do poço do abismo, abre o poço do abismo, tira de lá os demônios. E juntamente vem quem? O espírito do anticristo, o Abaddon, o Apolion, o destruidor, a destruição, a besta que era, sai de lá e entra no corpo do sétimo, ressuscitando-o. Não é reencarnação, é ressurreição. Para haver uma ressurreição, basta haver um corpo e um espírito e alma. Para ressuscitar o corpo. Assim como quando os santos ressuscitarem, ou quando todos os homens ressuscitarem, o espírito e a alma entrarão para dentro do corpo, levantando-o do pó e fazendo-o reviver. Então assim, o espírito do anticristo, que está entre os 5, porque somente eles eram, e entrará no corpo do sétimo, que veio e durou pouco, mas que terá a ferida mortal curada. É aí onde é que há a ressurreição. Quando este sétimo ressuscita, não é mais a mesma alma, não é mais o mesmo espírito que fez o pacto no início dos 7 anos. Por isso agora ele é o assolador. Aí ele quebra o pacto e ele instaura a sua imagem no santíssimo lugar, como está em Mateus capítulo 24, versículo 15. Jesus disse, quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, conforme falou o profeta Daniel, vírgula, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Aí começa a grande tribulação. Mateus capítulo 24, lá, a grande tribulação. E agora, este que ressuscita, tem o corpo do sétimo, o espírito do quarto. Vocês vão entender por que o quarto. O espírito do quarto. E agora, essa união, espírito de um, corpo do outro, nessa ressurreição, quem ele é? O 8º rei, que procede dos 7. Perfeito? Olha como fica fácil de ler o texto agora. Capítulo 17, versículo 10 e 11. Dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, vírgula, o 8º rei. E procede dos 7 e caminha para a destruição. A partir daqui agora, este que é o anticristo, que é a besta, terá 3 anos e meio para poder levar a cabo os seus propósitos, até se encontrar com Cristo, lá junto ao Monte das Oliveiras, onde ocorrerá a guerra do Armagedon. Perfeito? Bem, já deu para delinear mais ou menos o indivíduo, né? Agora, 7º ponto. Quem são os 5 reis que caíram antes do 6º, antes de Domiciano? Eu tenho que ter o nome dos 5, para que eu possa chegar até Apocalipse 13, 18, e fazer o cálculo da gematria, para saber qual dos 5 é o anticristo que era, ou a besta que era, que não é, mas que virá. Perfeito? E aí eu trouxe aqui, nós temos aqui então, os imperadores todos, e vamos então um por um, até chegarmos em Domiciano, rapidamente, tá bom? Olha, o primeiro, Augusto, também chamado Júlio César, que reinou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Segundo, Tibério, de 14 depois de Cristo a 37 depois de Cristo, foi assassinado e caiu. Que coisa, hein? Próximo, Calígula, de 37 a 41 depois de Cristo, também caiu. Eita, mas é tanta gente caindo. Próximo, Cláudio, que também caiu, de 41 depois de Cristo a 54 depois de Cristo. Próximo, César Nero, de 54 a 68 depois de Cristo, também caiu. Próximo, Galba, de 68 a 69, apenas um ano. Esses agora que viram agora são bem curtinhos os impérios dele, que não duraram nem um ano.
é do mês tal ao mês tal, somado dá alguns meses apenas. Perfeito? E também caiu. Próximo. Otão. Também caiu. Próximo. Mas vamos lá. Próximo. Vitélio. Vespasiano. De 6979. Esse não caiu. Morreu de infecção intestinal. Próximo. Tito Flávio, de 6979. Também não caiu. Morreu de febre. É lógico que fala febre, é porque talvez não soubesse com exatidão o motivo, né? Que tipo de infecção ele tivesse. Aí não, é só febre mesmo. Pronto. E aí vem Domiciano, o que existe no tempo de João. Portanto, nós temos Domiciano como ponto de partida. Temos que encontrar, atenção, temos que encontrar os 5 que caíram antes de Domiciano. E aqui há 2 maneiras de você encontrar o nome desse indivíduo. Tem umas pessoas que ignoram todos esses nomes aí colocados, todos, e apenas selecionam os 5 que são chamados os 5 imperadores mais importantes do Império Romano. Se você for lá no Google, lá e colocar imperadores, lista dos imperadores romanos, você vai encontrar lá, na Wikipédia, em qualquer um daqueles estudos lá, demonstrando que alguns falam, não, os 5 mais importantes são estes. Aí, Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. São os 5 mais importantes. Porque os outros tiveram um governo muito curto, muito pequenininho, então não foram os mais importantes. Perfeito? Bem, uns preferem esquecer tudo isso e colocar apenas esses 5. Para poder encontrar o nome dele. E não tem nenhum tipo de prejuízo. Encontra. Perfeito? Se então outros fazem como fizemos aqui, não coloca o nome de todos. Por que não colocar? Por que vai esconder o nome de alguns? Só porque foi pequenininho, coloca todo mundo. Não tem problema. Aí você pega de Domiciano, aí você vem voltando. Buscando os 5 anteriores imediatos. Aí você vai pegar esses 5 que caíram. E quando você encontrar o nome dele, pela gematria, vai dar o mesmo nome que se você tivesse colocado os 5 principais. Ou seja, não há nenhum prejuízo. Perfeito? Alguns estudos falam, não, os 5 anteriores a Domiciano são, respectivamente, Júlio César, vamos colocar assim, são os principais. Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio, César Nero. Herodes? Não, Herodes não foi imperador romano. Não foi imperador romano. Perfeito? E nem Pilatos foi imperador romano. Estamos falando dos imperadores romanos. Herodes era governador da Judéia. Perfeito? Então, os irmãos entenderam as 2 maneiras que pode ser feito? Você pode pegar os 5 principais, você vai encontrar a mesma pessoa que você pegar de Domiciano, os 5 que caíram. A diferença que vai dar é que você pegando os 5 principais, o anticristo será dos 5, o 5º. E você pegando todos, vai dar o mesmo nome, a mesma pessoa, só que na contagem vai dar dos 5, o 4º, ao invés de ser o 5º. Mas não muda a pessoa, nem muda a identidade. Isso é fatal. Perfeito? Vamos lá então. Domiciano. Fica aí, Domiciano. Um existe. Vamos então, todo mundo juntos, vamos procurar os 5 anteriores imediatos que caíram antes de Domiciano. Vamos lá, voltando. Tito Flávio caiu? Então, esquece ele. Próximo. Vespasiano caiu? Esquece a Vespa. O Vitélio caiu? Opa, se o Vitélio caiu, deixa o Vitélio aí. Vitélio é o primeiro. Imediato. Próximo. Otão caiu? Então, coloca o Otão aí. Próximo. Galba caiu? Deixa ele aí. César Nero caiu? Seria o 4º. O próximo. Cláudio caiu? Nós temos esses nomes aí. Basta pegar esses nomes e agora calcular um por um. E você terá então, no hebraico, que era a língua do povo de então, daquele lugar, dos palestinos, dos galileus, dos hebreus. E você então terá o nome dele. Você tem um nome já pode agora calcular. O que vocês acham? E aí vem o 5º ponto, ou o 8º ponto aqui
da minha lista de 8, que é a gematria. É o momento que nós vamos, então, fazer o cálculo. Lógico, aqui não há nenhum doutor em hebraico, nem em língua hebraica, nem eu, nem vocês, mas os estudos, você poderá, inclusive, pegar um alfabeto hebraico, que ele vem, todo ele já vem numerado. Cada letra do alfabeto, que são 22, já vem cada uma com o valor numérico. Assim como no algarismo romano, o I vale 1, o V vale 5, o C vale 100, no hebraico, as letras hebraicas também têm um respectivo número para cada uma delas. Perfeito? E aí não tem muito o que se fazer, não tem como pegar todos os nomes e fazer aqui agora, mas nós vamos indicar o nome dele, que feito dar esse nome, os irmãos saberão, então, e eu vou apresentar o gráfico da gematria conforme foi feito. No caso dos nomes todos citados, o único nome que dá 666 é o nome de César Nero. Se você pegar os 5 principais, Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio e César Nero dá 666. Se pegar de Domiciano, voltando aqueles outros 5 que caíram, somente César Nero, que vai ser o quarto, de baixo para cima, vai dar o 666. E ali está, no grego, Neron Caesar, que é César Nero, e aqui, à direita do grego, as consoantes hebraicas, levando em conta que o hebraico de então não havia as vogais, somente as consoantes, e que está o respectivo número de cada uma dessas letras, que é 50, 200, 6, 50, 100, 60, 200, somados, dá o número 666. Perfeito? Com isso, o que nós temos? César Nero, no tempo de Paulo, era. No tempo de João, já não era. E a história de César Nero é uma história bem típica. E que, se você for comparar aos atos que o anticristo fará, você vai ver uma semelhança incrível. Tanto é verdade que Nero foi um grande e um dos maiores imperadores romanos, perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Ele tocou fogo em Roma e depois acusou os cristãos de tê-lo feito. Para os irmãos terem uma ideia. Até dizem, né, que ele matou a sua mãe, porque curioso de saber de onde ele veio, ele então rasgou a barriga da mãe com uma faca para saber de onde ele tinha vindo. Daí, dar-se o nome da cirurgia do parto não normal de cesariana. Lembrando o nome de César. Né? Quando corta a barriga para tirar o menino por um outro buraco, que não é o normal. Né? Então diz cesariana. Então daí os irmãos tiram. Bem, de todo modo, esse é o testemunho da Escritura e é o caminho hermenêutico que nos leva a esse nome. O que vai acontecer? Estamos no aguardo de que logo com a reestruturação do Império Romano, surge aí os 10 chifres que ainda não receberam autoridade como reis, possam receber e entregar o poder e a autoridade que possuem ao 7º. Então, quando o Império Romano se reconstruir, e já está bastante avançado, porque os irmãos sabem que começou com o euro, né? A moeda única europeia, não é isso mesmo? O euro, não, começou com a unidade europeia, né? Os países que começaram a formar aquela comunidade europeia, aí vem a moeda única, e eu me recordo que era uma manhã de domingo, quando o irmão chegou para mim com um jornal, ele chegou assim, totalmente passado. Alexandre, corre, tem que ver aqui, olha aqui a besta chegando. Aí o que foi? Não, olha aqui a moeda única agora. E era apenas o início da reconstrução do velho Império Romano. E na matéria lá do jornalista, ele dizia: o velho continente está ressurgindo e ele está sendo costurado nos bastidores da história. Não me esqueço até hoje, me lembro dessa frase que ele colocava. Eu fiquei espantado um pouco, assim, a gente fica, poxa, vai ser agora, né? Mas de lá para cá muitas coisas aconteceram. Veio a moeda única, depois
veio o rompimento de fronteiras, e depois, hoje em dia, inclusive, se fala de um exército único. E é complicado, porque a figura de um exército para uma nação é a figura de soberania. Uma nação, ela é soberana quando ela tem forças armadas que lutam em sua defesa. Então você imagina que, falando agora da possibilidade de um exército para a União Europeia, nós estamos a um passo de esses países todos construírem uma única soberania, o que vai caracterizar um único governo, e é onde vai aparecer a figura do 7º rei. O 7º imperador está para chegar. Vai ser dada a ele essa coroa. E então ele vai morrer com 3 anos e meio. E a besta que era e não é, e que está no abismo, que já foi no tempo de Paulo, que não era no tempo de João, vai sair do abismo e vai ressuscitar o corpo do 7º, tornando-se assim o 8º rei. E daí para frente, salve-se quem puder. Ela caminhará para a destruição. Ok? Pessoal, antes de mais nada, eu não quero encerrar sem dar um pequeno lembrete para os irmãos. Quando se trata de estudo de escatologia, atenção, quando se trata de estudo de escatologia, a gente gosta de ouvir, gosta de perscrutar, gosta de descobrir as coisas, mas o objetivo dessas mensagens escatológicas é gerar no nosso coração, ou fortalecer no nosso coração, a fé no cumprimento da palavra de Deus e, sobretudo, a esperança. Isso porque nós vivemos num tempo, e Jesus já havia predito isso. Ele disse, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra. Então, não somente os últimos dias com problema de fé muito grande, falta de esperança, como também o pragmatismo muito forte, de maneira que as igrejas, o povo de Deus, os filhos de Deus, estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Ou seja, a vinda de Cristo está se tornando quase uma história da carochinha. Ou seja, está sendo desacreditada. Ou seja, os primeiros cristãos tinham no coração a viva esperança de que Jesus voltaria. O tempo vai passando e vai fazendo morrer. De maneira que hoje em dia os crentes não querem mais que Jesus volte. Eles querem ser prósperos aqui na terra. Eles querem o reino de Cristo agora, aqui, deste modo, igual estamos aqui agora. Até porque o pecado traz muitos prazeres ainda para os filhos de Deus. Então, os estudos de escatologia visam reavivar essa esperança, porque esse ministério é uma igreja que aguarda a segunda vinda de Cristo. Nós não cremos que a história continuará como está para sempre. Nós cremos na intervenção do Eterno, na pessoa do seu Filho, nesta terra. Ele vai intervir. Ele vai entrar diretamente na história do homem e vai dar um ponto final para toda façanha, para todo trabalho, para toda astúcia humana, para todo governo humano, para ele então instaurar o reino de Deus de uma vez por todas em toda a terra. Então não existe fim do mundo, como pregam por aí. O mundo vai se acabar. O mundo não vai se acabar. Agora o mundo vai passar por uma transformação. Cristo vai intervir. Assim como havia a promessa que ele viria a primeira vez, e veio, e a própria história é a grande testemunha do fato, tanto é que Cristo divide o mundo de então, o mundo antes dele, depois dele. Este é o nome que divide. Muitos homens poderosos vieram à terra, mas nenhum dividiu a história em antes e depois dele. E agora então nós aguardamos a sua segunda vinda. Ele virá. Lembre-se que muitos religiosos do tempo de Cristo não esperavam pela sua vinda e sequer acreditaram na sua primeira vinda. Então nós temos que tomar muito cuidado e tomar esses estudos escatológicos como sendo uma fonte de energia espiritual, de revitalização da fé e esperança na segunda vinda de Cristo. Amém? Glória a Deus.